Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós estamos reunidos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, através do estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E a revista tem por tema o Espírito Santo e você. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que diz: o Espírito Santo, do nascimento de Jesus até Pentecostes. E o texto básico da nossa lição encontra-se no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22, que nos diz: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Amém. E agora nós faremos a leitura do texto devocional, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao 20, que nos diz: eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer e como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Amém e amém. O alvo da nossa lição é verificar que a atuação do Espírito Santo no período dos Evangelhos centralizou-se na pessoa de Jesus Cristo, mas que ele também operou em todos os eventos da história cristã e na vida dos discípulos. Esta lição traz como objetivo alguns alvos a serem alcançados pelos alunos, alcançados por todos nós. São eles: nós deveremos saber entender que a atuação do Espírito Santo não é um fato isolado, acontece desde a criação. Nós deveremos sentir-nos alegres com a perspectiva da atuação operante do Espírito Santo nos eventos da história. E nós deveremos sentir e agir de forma a investir cada vez mais no conhecimento da atuação da unção do Espírito Santo. E este agir vem através do mergulho no processo do estudo da Palavra de Deus. Este agir vem, por exemplo, como esta unidade, comunhão que estamos tendo agora, estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Por isso é tão importante você que me ouve e que ainda não faz parte de uma das classes da IBD, se envolva, participe, seja aluno da Escola Bíblica Dominical e mergulhe nesse processo de aprendizagem da Palavra de Deus, através do mover do Espírito Santo de Deus. No estudo de hoje, nós abordaremos o que podemos chamar de a entrada em ação do Espírito Santo no Novo Testamento,
que está repleto de referências à sua pessoa e atuação. Lembremos que o tema da nossa lição de hoje é o Espírito Santo, do nascimento de Jesus até Pentecostes. Durante o período de tempo abrangido pelos evangelhos, a atuação do Espírito Santo estava centralizada na pessoa de Jesus. E o autor separou para nós 8 reflexões. A primeira delas fala Jesus concebido pelo Espírito. Está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 35, que nos diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui, o anjo está falando com Maria. O segundo exemplo diz sobre Jesus, o batizado de Jesus pelo Espírito. João 1, 32 ao 33. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, sobre Jesus. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Terceiro exemplo, Jesus guiado pelo Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mais à frente nós estaremos conversando sobre essa passagem. O quarto exemplo, Jesus ungido pelo Espírito. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Quinto exemplo, revestido com poder pelo Espírito. Mateus 12, do 27 ao 28. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém. O sexto exemplo, Jesus morto em expiação pelo pecado, pelo Espírito. Hebreus 9, 14 nos diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia. Sétimo exemplo, Jesus ressuscitado pelo Espírito. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia. Oitavo exemplo, Jesus deu mandamentos por intermédio do Espírito. Atos 1, versículo 2. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Amém. O objetivo aqui é mostrar o Espírito Santo dentro dos evangelhos sinóticos, especialmente agindo na vida de Jesus e de seus discípulos. Durante todo o tempo abrangido pelos evangelhos, o Espírito Santo operou e controlou todos os eventos da história cristã. Nós destacaremos a seguir a atuação direta do Espírito Santo em alguns destes eventos. Porém, antes de prosseguirmos, eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo neste quadro que estará aparecendo para vocês sobre algumas pessoas que prepararam o caminho do Senhor. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou. Isabel, cheia do Espírito Santo, canta, louva de alegria. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele profetiza. Com este quadro, com esta apresentação, eu gostaria de destacar para cada um de nós
que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é capacitada para pregar o Evangelho. Ela é cheia de alegria, ela anuncia a mensagem profética, a palavra de Deus que salva, transforma e que liberta. E seguindo na nossa revista, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus. O Espírito Santo está associado aos acontecimentos imediatamente anteriores ao nascimento do Messias. Nada foi por acaso. A mão de Deus estava preparando tudo, através do seu Espírito, para o cumprimento das profecias. Os capítulos 1 e 2 de Lucas nos dão uma ideia sobre isso. Primeiro, João Batista, o último dos profetas, contado na categoria do Antigo Testamento, foi cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Em Lucas 1, do 13 ao 15, nos diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Louvado seja Deus! João Batista, como nós vimos no quadro que foi apresentado, ele foi cheio do Espírito Santo para exercer a função profética. A contínua plenitude do Espírito Santo o capacitaria a levar muitos à conversão, preparando desta forma um povo para a chegada do Messias. Que tremendo, que privilégio! Como pode ser visto em Atos 19:4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Também tem um registro em Lucas 7, do 24 ao 30, e eu sugiro que os irmãos, os amigos que estão acompanhando esta aula possam estar lendo depois. Lucas 7, do 24 ao 30. E o segundo exemplo que também vimos é sobre Isabel. Isabel, já grávida de João Batista, ao ouvir a saudação de sua prima Maria, tendo a criança em seu ventre, ficou cheia do Espírito Santo e se alegrou, explodindo de louvor. Lucas 1, versículo 41 nos diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê de Isabel agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Assim como foi pelo Espírito Santo que Isabel reconheceu Maria como a mãe do Senhor. Em Lucas 1,43. Mas por que sou tão agraciada, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Oh, glória! Também é só pelo Espírito Santo que o pecador pode reconhecer a Cristo como seu Redentor, como pode ser visto em João 16, do versículo 8 ao 9, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos continuar cheios do Espírito, anunciando a palavra que salva e que liberta, cumprindo assim o ID de Cristo. E o terceiro exemplo que nós vimos no quadro e que se apresenta aqui agora é Zacarias, cheio do Espírito Santo. Ele pôde produzir um cântico de natureza profética. Lucas 1,67 nos diz: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Oh, glória! A pessoa cheia do Espírito Santo não apenas tem prazer em cantar e bendizer ao nome do Senhor, como poderá, eventualmente, proferir por sua boca palavras vindas do coração de Deus para o coração dos homens. O poder do Espírito Santo produz o milagre da transformação na vida da pessoa. O milagre da transformação implica nova vida em Jesus.
E o discernimento das coisas espirituais só é possível através da ação do Espírito Santo. E que possamos, irmãos, buscar esse discernimento. Que possamos separar tempo, o melhor tempo, para o estudo da Palavra de Deus, para buscá-lo em oração e para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações. E que esse discernimento das coisas espirituais, que só é possível através da ação do Espírito Santo, possa ser constante em nossa vida e que constantemente possamos buscar, mergulhar no estudo da Palavra de Deus. E o segundo tópico da nossa revista, o autor fala sobre acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. É impressionante notar o registro de Lucas, em que o Espírito Santo, ao mesmo tempo que atuava na vida de Maria, para o cumprimento das profecias acerca do Messias, também atuava na vida dos homens justos e piedosos que esperavam a consolação de Israel, como Simeão. Pode ser visto em Lucas 2, versículo 23. E essa passagem é linda. E diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Eu vou repetir. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E o primeiro subtópico sobre os acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus vai falar sobre a concepção virginal de Maria. O que o anjo diz a Maria, em Lucas 1, versículo 35, sem sombra de dúvida, é uma das passagens mais belas das Escrituras e causa grande admiração. Lucas 1, 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Deus faz aqui um grande milagre. O milagre do nascimento de Jesus foi o milagre do Espírito. Foi Ele quem criou as excepcionais e milagrosas condições biológicas que permitiriam a Maria conceber sem jamais ter tido relação sexual. O Deus Filho nasce de uma mulher, herdando humanidade total, mas pelo fato de que foi gerado pelo Espírito, não herdou o pecado. A concepção de Jesus foi sobrenatural, de semente divina, não humana. Em Mateus 1, do 18 ao 21, nos diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E o segundo subtópico, sobre os acontecimentos relacionados ao nascimento de Cristo, fala sobre o testemunho dado a Simeão. E, particularmente, eu acho uma passagem linda. Está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao 32. E nos diz a palavra de Deus: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver
Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu gostaria de fazer algumas reflexões acerca desta passagem. Primeira, o Espírito Santo estava sobre Simeão. Versículo 25. Temos aqui a graça preventiva que leva o homem a buscar a Deus. João 16:8, quando diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A segunda reflexão, o Espírito lhe revelou Cristo. Versículo 26. Isto indica a obra salvadora do Espírito Santo. João 3:5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Terceira reflexão. O Espírito o moveu. Versículo 27. Movido pelo Espírito, mostra que o Espírito o guiou ao lugar onde encontraria toda a verdade acerca do Messias. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quarta reflexão. O Espírito lhe deu discernimento. Ele deu discernimento a Simeão. Versículo 28. Percepção clara daquilo que é a verdade de Deus acerca do Salvador e da salvação. O Espírito Santo esclarece, ele ilumina. João 16, do 13 ao 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Louvado seja Deus. E antes de avançarmos para o terceiro tópico, eu gostaria de apresentar mais um quadro introdutório ao terceiro tópico, que fala sobre o Espírito Santo em Jesus. E ele diz assim, e vai aparecer para vocês: no batismo, a unção para o ministério. Na tentação, o combate a Satanás. E no ministério, a autoridade para exercer o ministério. A pessoa ungida pelo Espírito Santo demonstra não somente através da fala, mas ele demonstra também através das suas ações, das suas atitudes. O ungido pelo Espírito Santo adquire armas com as quais é possível combater o inimigo. Quem é ungido pelo Espírito Santo se capacita à prática do bem. Vou repetir. Quem é ungido pelo Espírito Santo se capacita à prática do bem, através da fala, através das ações, através do seu comportamento. E o terceiro tópico da nossa revista traz por tema: na própria vida de Cristo. Como já observamos na introdução, a narração dos 4 evangelistas centraliza a atuação do Espírito na pessoa de Jesus Cristo. O sobrenatural se manifesta em toda a vida de Jesus, desde o anúncio de sua concepção até a sua ressurreição. Portanto, não é de se esperar que em sua vida haja muitos mistérios inescrutáveis. E aí, o primeiro subtópico vai falar sobre o batismo. O Senhor Jesus
recebeu uma unção especial para exercer o seu ministério público aqui na terra, como pode ser visto em Mateus 13, do 13 ao 17, que nos diz a palavra de Deus. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a Escritura. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Louvado seja Deus! Foi a unção sacerdotal de Jesus em cumprimento da cerimônia descrita em Êxodo 29, do capítulo 4 ao 7, que nos diz: Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto de éfode e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artifício de éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Aqui, o Espírito Santo se manifesta em forma visível por causa de uma promessa de Deus a João Batista, como pode ser visto em João 1, 32 ao 34, que nos diz: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quando Lucas, capítulo 3, 22, afirma que no batismo de Jesus veio o Espírito em forma corpórea, como a pomba, e pousou sobre Jesus, está afirmando que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. E o segundo subtópico fala sobre a tentação de Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Os evangelhos sinóticos afirmam que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, mas com o propósito de conduzi-lo na vitória sobre Satanás. Em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, Lucas 4, do 1 ao 13 e Marcos 1, 12, pode ser visto essa passagem. Eu vou estar lendo para os irmãos neste momento Marcos 1, 12. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, logo após o batismo. Sobre essa passagem, na Bíblia de Estudo MacArthur, há uma referência sobre essa parte da tentação e de Jesus ter sido impelido pelo Espírito Santo. Diz assim: o próprio Deus jamais é agente de tentação, como está escrito em Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas nessa passagem, assim como no livro de Jó, Deus usa até mesmo a tentação para servir a seus propósitos soberanos. Cristo foi tentado em todos os aspectos, mas com o propósito de conduzi-lo na vitória sobre Satanás, como pode ser visto em Hebreus 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, irmãos, nós entendemos que foi permissão de Deus
para que ele passasse nessa travessia, nesse processo difícil, onde houve a tentação, para que tivesse a vitória de Jesus sobre Satanás. E a aplicação desta passagem para a nossa vida nos diz assim: o poder e as armas para o combate a Satanás e as suas tentações vêm do Espírito e da Palavra de Deus. Eu vou repetir. O poder e as armas para o combate a Satanás e suas tentações vêm do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Lucas 4, 1 e versículo 4 nos diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, o poder e as armas para o combate a Satanás e suas tentações vêm do Espírito Santo e da palavra de Deus. E o terceiro subtópico vai falar sobre o ministério de Jesus. Jesus demonstrou estar destruindo o império maligno no poder do Espírito Santo, como pode ser visto em Colossenses 2, versículo 13 ao 15, que nos diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu vou repetir. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Louvado seja Deus. Lucas 4:1 nos diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. O verso 14 do mesmo capítulo nos informa que, ao voltar da tentação, ele iniciou o seu ministério no poder do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos diz que ele foi ungido pelo Espírito para fazer o bem, curar e libertar todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. O próprio Senhor Jesus testifica em Lucas 4, do 16 ao 21, que ele fora ungido pelo Espírito Santo, que lhe outorgou autoridade para exercer o seu ministério terreno. A atuação do Espírito Santo no coração das pessoas é bastante ampla. Basta que haja disposição para recebê-lo. Eu vou repetir. A atuação do Espírito Santo no coração das pessoas é bastante ampla. Basta que haja disposição para recebê-lo. E Jesus, ele veio para todos. E diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta que haja disposição para recebê-lo. Vejamos algumas das atuações. Lucas 11, versículo 13. O Espírito Santo enche o coração de quem o deseja. Lucas 12, 12. Ele ensina. Mateus 10, 20. Ele orienta. Mateus 28, do 19 ao 20. Ele comissiona. João 14, 17. Ele habita no coração de todo aquele que o deixa entrar. E como nós podemos deixá-lo entrar? Aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você, amigo, amiga, que está me ouvindo, e se você ainda não teve esse encontro com Cristo,
O Espírito Santo de Deus está a ministrar aos nossos corações no dia de hoje. Permita que Ele ministre ao seu coração. Sinta o mover do Espírito Santo e declare aí aonde você está, que você aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e tenha o seu nome escrito no livro da vida e tenha o mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que encherá o seu coração, que o ensinará, que o orientará, que habitará no seu coração. Mas é preciso que você declare que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Deus o abençoe no dia de hoje e sempre. E o quarto e último tópico que abordaremos na nossa lição de hoje tem por tema o Espírito Santo na vida dos discípulos de Cristo. O Espírito Santo também agiu na vida dos discípulos de Jesus antes do Pentecostes. Sabemos disso por causa das próprias palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo 17, que nos diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Porém, é importante destacar que a atuação do Espírito Santo nos homens no tempo de Jesus era diferente da sua atuação hoje, e isso fica claro na explicação dada em João, capítulo 7, versículo 39, que nos diz: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ainda que de uma forma diferente da de hoje, o ministério dos discípulos nos dias de Jesus foi realizado sob a atuação do Espírito Santo. E isso é importante a gente ter como clareza. Então, ainda que de uma forma diferente da de hoje, o ministério dos discípulos nos dias de Jesus foi realizado sob a atuação do Espírito Santo. E aí a gente volta para aquela passagem de João 14, 17, que Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós, os discípulos, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E o primeiro subtópico vai falar sobre a pregação de João Batista. Mateus 3, versículo 11, nos diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, ele profetizava o que Jesus faria na vida dos seus discípulos através do seu Santo Espírito. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, o ensino de Jesus. Lucas 11, versículo 13, que diz assim: o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Embora esse ensino tenha sido dado por Jesus aos discípulos antes do Pentecostes e, portanto, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado para morar definitivamente no crente, podemos entender que Jesus está afirmando que esse pedido, partindo de alguém com sede espiritual e dirigido com fé, abre o caminho para uma atuação mais ampla do Espírito Santo em sua vida. Terceiro subtópico, Lucas 12, versículo 12. Que o Espírito Santo vos ensinará as coisas que deveis dizer. A melhor defesa na hora de uma crítica, na hora da zombaria, na hora das afrontas, das mentiras, das calúnias,
das perseguições, das injustiças, é um coração dominado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico, Mateus 10, 20. O Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. No serviço do reino, o Espírito Santo orientará no que se deve fazer e no que dizer nas horas difíceis. Eu vou repetir. O Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. No serviço do reino, o Espírito Santo orientará no que se deve dizer, fazer nas horas difíceis. Louvado seja Deus. Quarto, Mateus 28, dos 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na comissão dada aos discípulos, que incluía o batismo dos convertidos, estava incluída a pessoa do Espírito Santo. Temos aqui a presença do Espírito Santo no ministério dos discípulos. Louvado seja Deus. Quarta, João 14, versículo 17. Jesus fala da companhia do Espírito Santo na comunidade dos discípulos. Jesus disse: Ele habita convosco, ou seja, Ele está influenciando tudo, está trabalhando o coração dos discípulos nos 3 anos do seu ministério. Mas então, Jesus promete que o Espírito não apenas habitaria com eles, mas estaria neles, não mais apenas como uma influência no ambiente, mas como uma presença real no interior, no coração, selando, morando definitivamente em seu coração. Ele habita convosco e também está em vós. Louvado seja Deus. Ele habita convosco e também está em vós. Este versículo se estende hoje para cada um de nós, para cada um que um dia declarou que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele, o Espírito Santo, habita convosco e também está em cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. E caminhando para a nossa conclusão, durante a vida terrena de Jesus, a atuação do Espírito Santo acompanhava as linhas gerais estabelecidas no Antigo Testamento, com a exceção que houve, então, a promessa da vinda do Espírito Santo como substituto de Cristo, como quem haveria de continuar a presença e a obra de Cristo no mundo, como agente de sua personalidade. Pode ser visto em João 14, versículo 15 ao 17 e versículo 25 ao 26, que nos diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 15, 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. João 16, de 5 ao 15 nos diz: E agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Louvado seja Deus. Na noite do dia em que ressuscitou, Cristo deu aos seus discípulos no cenáculo um sopro preliminar do Espírito Santo, como promessa e garantia do dom mais completo que se seguiria, ao soprar sobre eles, provavelmente no mesmo cenáculo. João 20, 22 nos diz: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a reflexão que fica para nós, de tanta coisa que aprendemos, dentre elas será que temos nós sido vasos úteis que o Espírito Santo tem utilizado para continuar a obra iniciada por Cristo? Estamos sendo um vaso que um dia Cristo sonhou para as nossas vidas? Deixemos que o Espírito Santo nos encha com poder, com autoridade, nos apresentemos diante de Deus como um vaso, nos colocando na mão do olheiro, para que Ele nos molde, para que Ele faça em nós vasos de barro, mas vasos que sejam úteis ao reino, vasos que um dia foram sonhados por Deus, para a vida de cada um de nós. Mas nós precisamos nos permitir sermos moldados e nos apresentar em espírito e em verdade diante do olheiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que sigamos firmes, meditando no estudo da Palavra de Deus, buscando em oração e ouvindo a voz de Deus através do mover do Espírito Santo de Deus. Que Deus a todos abençoe. E até o próximo estudo.